Ô, Carol, coloca aqui na tela para mim, porque você citou aí, no meio da sua fala, do presidente Bolsonaro, né? Hoje ele voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, apontando um excesso de interferência, durante essa votação. Ele diz justamente isso, que há um excesso de interferência do judiciário. Você vê o STF também. Cada vez mais o Supremo, na verdade, interfere em tudo. Hoje teve interferência agora nessa história do orçamento secreto publicado no Diário Oficial da União. Mas tudo bem, disse ele hoje numa entrevista num canal do YouTube, ele reclamando dessa interferência. Carol, você que acompanha há tantos anos o Supremo, você já viu o Supremo decidir tanta coisa assim, que tem a ver com o legislativo, que tem a ver com o executivo? Você acha que tem uma interferência exagerada aí do Supremo ou não? Está dentro das regras do jogo? Olha, Fabíola, é bom a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao contrário dos outros tribunais brasileiros, da primeira instância e da segunda instância, inclusive, o Supremo é sim uma corte política. Ela é uma corte formada por ministros que são indicados pelo presidente da República e são sabatinados pelo Senado Federal. Então, claro que tem uma característica política no Supremo Tribunal Federal. E, ao longo dos últimos anos, a gente vem vendo, sim, que o Supremo Tribunal Federal tem falado cada vez mais sobre política, tem decidido cada vez mais os rumos da política do país. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: enquanto a classe política critica o excesso, o suposto excesso de interferência do judiciário, é bom a gente lembrar que essas ações todas que geram esse tipo de decisão, elas são propostas pela classe política. Então, essa decisão sobre o orçamento secreto, ela não foi. O Supremo não decide do nada. O Supremo não pega assim, agora eu vou me meter nesse negócio do orçamento secreto. Não é assim. É tipo, o partido vai lá, entra com uma ação e pede uma resposta do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo tem sempre a opção de não interferir e de interferir. No Supremo existe uma jurisprudência para assuntos que normalmente são discutidos no Congresso Nacional. É muito comum que ministros decidam que isso é um tema interna corporis, ou seja, que é um tema que deveria ser tratado exclusivamente pelo legislativo, sem a interferência do judiciário. Inclusive, foi isso que o Arthur Lira pediu para que o Supremo decidisse, nesse caso, do orçamento secreto. Só que a jurisprudência do Supremo ela existe para guiar, para nortear os julgamentos e também para ser descumprida a depender da situação política que acontece do lado de fora do tribunal. Nesse caso, a ministra Rosa Weber ponderou e achou que era uma briga que valia, sim, a pena ser comprada, né? Que, no caso dela, a questão interna corporis vale, tudo bem, ela já decidiu dessa forma outras vezes, mas nesse caso em que a transparência do gasto público estava sendo ameaçada, ela entendeu que o princípio da transparência previsto na Constituição Federal era mais importante do que respeitar esse entendimento de que seria um caso interna corporis. Uhum. Então, assim, é difícil a gente prever o que vai acontecer. A gente sabe que o Supremo é sim, uma corte política, mas a gente também sabe que a classe política se vale muito do Supremo para definir questões que não conseguem ser definidas dentro do Congresso Nacional, dentro do Executivo. Muitas vezes o Supremo serve sim de muleta para a política e os políticos usam sim o Supremo como forma de tentar decidir alguma coisa que está emperrada no Legislativo, seja no Executivo. E lembrando que a ministra, ela decidiu ontem, mas saiu o resultado hoje, né, no sistema do Supremo. Ela rejeitou aquelas 3 ações que pediam a anulação da votação da PEC. O que dá sequência um pouco para esse julgamento que já está em andamento é que teve esses 2 casos importantes. Ela deu a liminar, que é isso que está sendo julgado agora, mas ela negou, né, o pedido para anulação da votação do primeiro turno, né, Carol? Só para a gente deixar isso bem claro, né? Sim, é isso. Aquele pedido para ser anulado a votação da PEC em primeiro turno foi negado pela ministra Rosa Weber por essa questão técnica de que ela deveria ter sido resolvida justamente dentro do Congresso Nacional sem interferência do Judiciário.
É isso. Carol Brígido, vamos aqui anotar. Então, esse aí, você está falando que vai dar 6-4. Eu chutei um 5-5, né? Não fui eu que falei, foi minha bola de cristal. Sua bola de cristal, ver se ela está certa dessa tá vez. Anotado. É uma tendência, mas a gente não pode cravar, né? Mas no final do dia você volta aqui ao vivo para conversar conosco. Tchau, tchau, Carol. Obrigada.